Olá, como vai? Bom, hoje nós vamos voltar a um exemplo de uma aula anterior que é o array2.html. Por que nós vamos voltar nele? Porque a gente pode fazer uma coisa bem legal nesse exemplo, que é adicionar animações. Se você lembra desse exemplo, a gente pode vir aqui e adicionar um elemento, mas ó, ele adiciona de forma brusca, exclui de forma brusca. E como que a gente poderia fazer para deixar mais bonitinho esse nosso exemplo? Adicionando animações. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos acessar o site do angularjs.org, vamos clicar em Download AngularJS 1, tem aqui Browse Additional Models, você clica em cima, ele vai abrir esta tela, e aqui você pode baixar o Angular Animate.min e o Angular Animate.min.js.map. Salva os dois na mesma pasta. Pode clicar com o botão direito, salvar link como, lembrando que eu gosto de utilizar o Firefox. Você vai salvar dentro da pastinha AngularJS, JS, AngularJS é nosso projeto, né? Dentro dela tem a pastinha JS, pasta AngularJS, você vai salvar ali ambos os arquivos, tanto o animate.min quanto o animate.min.js.map. Salva os dois lá. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nosso array2.html, abre ele, vamos usar esse mesmo exemplo, tá? Nós vamos usar o mesmo exemplo, só nós vamos precisar mexer no código 01.js. Então, depois da inclusão da biblioteca do Angular, nós vamos adicionar o Angular Animate, que está lá na mesma pastinha, ó. É o Angular animate.min.js. Então, só adiciona aqui Animate, tá? Ficando dessa forma aqui. Feito isso, o que nós vamos ter que fazer agora? Nós vamos ver aqui no nosso código 01, que é o arquivo de JavaScript que nós estamos usando. A diretiva é a ctrl02, o controller. Então, nós vamos trabalhar... Na verdade, nós não vamos nem precisar mexer no controller. Nós vamos precisar mexer aqui, ó, no nosso model, adicionando a dependência ng animate. Só adicionamos a dependência ng animate na minha app. Um pequeno detalhezinho. Todos os exemplos que usam o código 01 vai ter que adicionar esse arquivo aqui. Porque senão depois você vai testar algum outro exemplo que usa o código 01, ele vai dar erro. Porque não tem essa dependência animate aqui. Você precisa então ir lá e adicionar em todos os arquivos que fazem uso do código 01.js, senão vai acusar erro. Ok? Bom, no código 01 o que nós tínhamos para fazer já está feito. Aqui o que nós tínhamos para fazer na parte de JavaScript também já está feito. Sério? Sim. Por quê? Porque essa biblioteca aqui ela vai adicionar algumas classes CSS que vai permitir que a gente trabalhe com esses nossos objetos aqui. Tá? Então a questão é a seguinte. Como que a gente vai fazer agora? Agora fica muito fácil. Nós vamos adicionar, pode ser um arquivo CSS externo, ou você pode adicionar o CSS diretamente na página. As boas práticas dizem para a gente fazer externo. Mas, como a gente não está trabalhando com um projetinho assim, todo organizadinho, a gente só quer entender como funciona, então a gente vai adicionar aqui diretamente a tagzinha style. E vamos fechar a tagzinha style. Lembrando que isso vem entre a tag head, lá o preâmbulo, o cabeçalho da nossa página. Tá? Bom, primeiro passo, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar com 4 classes específicas, que é o L. Por que o L? Porque o nosso objeto que está dentro do ngRepeat é o L. É o elemento que nós repetimos. Então, nós vamos colocar aqui o L. Se você quisesse adicionar uma classe,
Poderia adicionar também, sem problema. Eu vou adicionar o L. Lembrando o seguinte, nós estamos trabalhando com CSS, nós não estamos trabalhando com AngularJS, tá? Então, o nosso objeto vai ser o L. O L.ngEnter. E essa classe tem que ter esse nome aqui, ngEnter, tá? O que nós vamos fazer aqui? Opacity, vamos adicionar a propriedade opacity e vamos colocar aqui 0. Nós vamos adicionar agora uma outra classe, é o L.ngLeave. Ou seja, quando é adicionado um elemento e quando é removido um elemento. Aqui nós vamos colocar, no leave nós vamos colocar opacity 1. O que significa opacity 1? Ele fica invisível, né? Opacidade 100%. E opacity 0 fica totalmente visível. Então, quando eu adiciono um elemento e quando eu removo um elemento. E aqui, entre essas duas classes, existe uma outra classe, que é a seguinte. O L.ngEnter.ngEnter Active, que é uma classe que vai estar presente durante a animação. E o mesmo é válido para o ngLeave. Então, o L.ngLeave. Aqui está. Sim. ngLeave.ngLeave Active. Ok? O que eu vou botar em cada uma dessas classes aqui? Na primeira, na ngEnter, eu vou colocar opacity 1. E na ngLeave, eu vou colocar opacity 0. Já vai fazer mais sentido, fique tranquilo, tá? ngLeave Active, beleza. Se a gente testar agora, o que será que está acontecendo? Lembrando que nós estamos no array2.html. Vou minimizar aqui. Vamos abrir o array2.html e vamos colocar aqui, ó, teste, nada demais. Vamos ver se está dando algum erro aqui no Firebug. Ó, nada está acontecendo. Teste, teste, teste. Se eu excluir, nada acontece. Por quê? Porque falta a gente adicionar aqui a animação propriamente dita. A animação, como que a gente vai fazer? Através do L.ngAnimate. E aqui sim, nós vamos colocar a propriedade Transition, que é uma propriedade do CSS. É sempre importante lembrar isso. Nós estamos trabalhando com o CSS aqui. Que nós vamos colocar 2 segundos, linear, all, todas as propriedades. Vamos ver agora como que fica. Teste, olha ali, olha, e se eu excluir, ó, ele vai sumindo aos pouquinhos. Ficou muito lento, troca para 1 segundo. Vamos colocar aqui assim, teste, ó, outro teste, viu só? Bacana, né? Exclusão, excluiu lá. Tá muito lento ainda. Bota 0.5, que significa 0.5. Quero deixar mais rápido. Teste, ó, apareceu mais rápido. Exclusão, saiu bem devagarzinho ali. Viu que bacaninha que fica? Teste, ó, exclusão. Bom, e se eu vier aqui assim, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, no ngEnter, background, vamos colocar aqui yellow. E aqui no ngEnter Active, background, white. Vamos aumentar o tempo aqui para 1 segundo. Ctrl R, teste. Olha, ó, viu que teve um pequeno efeitinho aqui na cor de fundo? Ó, teste. Olha só. Bem bacaninha, pessoal. É um efeito bem legal de você botar nos seus exemplos.
pode colocar aqui white e aqui vamos colocar o yellow. Vamos dar um Ctrl R aqui, exclusão, ó. Ele dá uma salientadinha no objeto e some. É só para dar aquela destacadinha, não é para ficar dando um super efeito espacial ali. Não, não é essa a intenção. Quer ver outro efeitinho bem legal que a gente consegue fazer aqui? No NG Enter, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar assim, ó. Transform. Translate X. Vamos colocar menos 100%. E aqui, no NG Enter Active, vamos colocar 0. E aqui nós invertemos. O 0 vem no NG Leave e o menos 100% nós trazemos lá para o NG Leave Active. Ok? Olha que bacana que fica esse efeitinho. Vou colocar aqui, ó, teste. Ó. Olha ali que legal. Dá um excluir. Excluir. E excluir. Teste. Outro teste. E assim nós temos aqui tudo bem, ó, clicando lá no adicionar nome, ó. Bem legal esse nosso exemplo. Bem bacana mesmo.